Alguns chamam de o Grande Silêncio, outros o Paradoxo de Fermi. Nos últimos 60 anos, temos tido os nossos olhos e ouvidos colados ao universo, à procura e à escuta de algum sinal que nos faça saber que não estamos sozinhos na galáxia. E quanto mais descobrimos, mais difícil é acreditar que somos os únicos. Pense nisso por um momento. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Cada uma dessas galáxias tem, em média, 100 milhões de estrelas. Algumas supergigantes têm 100 trilhões de estrelas. E a nossa galáxia Via Láctea tem entre 100 a 400 bilhões de estrelas. É provável que haja pelo menos este número de planetas flutuando em volta de todas essas estrelas e sistemas planetários complexos que podem assemelhar-se ao nosso próprio sistema solar. Isso nos leva à grande questão: onde está toda a gente e por que é que ainda não fomos contatados por uma civilização alienígena, mesmo dentro da nossa própria galáxia? Deve haver muitas civilizações avançadas por aí, e já deveríamos ter ouvido alguma coisa de alguma. Existem várias explicações possíveis para o Grande Silêncio. Alguns investigadores pensam que pode ter encontrado algumas respostas para esse chamado paradoxo. O que vai acontecer com a humanidade no futuro? Será que vamos finalmente estabelecer contato com outra civilização extraterrestre, ou estamos simplesmente sozinhos no universo? Embora nos esteja ouvindo agora, a Via Láctea tem mais de 150 mil anos-luz de diâmetro, e nós estamos emitindo sinais de rádio há pouco mais de 100 anos. Isso significa que esses sinais de rádio não viajaram mais longe do que 100 anos-luz. O pequeno ponto azul nesta fotografia mostra um diâmetro de 200 anos-luz. A partir dessa observação, é fácil perceber por que é possível que ainda ninguém se tenha ouvido uns aos outros, mas também depende de quanto tempo uma civilização está emitindo sinais de rádio. Foi feito um estudo com um modelo que tinha parâmetros estimados sobre a distribuição de estrelas na Via Láctea e a possível frequência da existência de vida. O estudo concluiu que apenas 1% da Via Láctea pode já ter sido coberta por transmissões de rádio de diferentes planetas e que ainda teremos que esperar cerca de 1.500 anos para ter alguma hipótese de ouvir alguma emissão alienígena. No entanto, um outro estudo afirma que seriam precisos mais 400 mil anos para pegarmos algum sinal de uma civilização inteligente. Outra explicação assustadora para o silêncio ensurdecedor do espaço pode ser o fato de sermos a primeira civilização a atingir o nível tecnológico em que nos encontramos agora, que em uma escala galáctica é muito baixo e que nós humanos surgimos no universo muito cedo e vamos nos extinguir antes de aparecerem outros seres inteligentes. Ainda nem sequer estamos perto de descobrir as viagens interestelares que alguns, como Elon Musk, dizem ser possíveis no futuro. E ainda não aproveitamos todo o poder do Sol, que deverá engolir os planetas interiores do Sistema Solar dentro de 5 bilhões de anos, quando chegar ao fim da sua vida. Mas a Terra se tornará certamente inabitável muito antes da ocorrência desse cataclismo solar cósmico. Com isso em mente, é melhor que a raça humana esteja pronta para deixar esse mundo e encontrar um novo lar se quiser sobreviver e perpetuar entre as estrelas. Essa mesma evolução estelar acontece a todas as estrelas da sequência principal e poderia certamente acabar com muitas formas de vida, e talvez até com civilizações avançadas antes delas conseguirem descobrir as viagens interestelares. 90% das estrelas do universo são estrelas de sequência principal, e isso inclui o nosso Sol. No entanto, o inverso também pode ser verdade. E se fomos os últimos a ser deixados para trás? Houve muito tempo para as civilizações de alta tecnologia conquistarem as estrelas e muito tempo para muitas outras civilizações irem e virem. Mas alguns investigadores têm outras explicações. O astrofísico americano Michael Hart afirmou simplesmente que eles não estão aqui, e portanto não existem. Ele teorizou que a expansão de toda a Via Láctea poderia ser realizada numa escala de tempo muito mais curta do que a idade da própria galáxia. A expansão, por nós, humanos, poderia ser feita através do envio de expedições para as 100 estrelas mais próximas, que estão todas a menos de 20 anos-luz do Sol. Cada uma dessas colônias enviaria então as suas próprias expedições, e assim por diante. Nesse ritmo, a maior parte da Via Láctea seria explorada em 650 mil anos. Mesmo se assumirmos que o tempo entre viagens tem a mesma duração de uma única viagem, o tempo necessário para atravessar a galáxia seria aproximadamente o dobro. Além do fato da Via Láctea ter aproximadamente 13,6 bilhões de anos, vemos que houve muito tempo para uma civilização avançada chegar até nós, a não ser que tenham iniciado a exploração espacial há menos de 2 milhões de anos.
Como se pode ver neste exemplo, uma civilização em expansão poderia se espalhar rapidamente pela sua galáxia hospedeira, e isso também se aplica a qualquer civilização avançada que resida na nossa própria galáxia. Ou seja, parece que a ausência de colonização alienígena no sistema solar implica que tais civilizações não existem. Isso partindo do princípio de que a expansão se processaria uniformemente em toda a galáxia. A ausência óbvia de uma civilização alienígena que se estenda por toda a galáxia significa possivelmente uma de duas coisas. Ou viagens interestelares são muito difíceis para as civilizações fazerem, ou a evolução da vida é um acontecimento raro. Alguns investigadores sugerem que algumas civilizações migrariam para uma estrela anã K ou M próxima antes que a evolução estelar destruísse seu planeta natal. Dois investigadores chamados Hansen e Zuckerman estimaram que essa motivação para as civilizações migrarem de uma estrela de vida curta para uma de vida longa implicaria que a fração de civilizações sobreviventes em torno de estrelas de baixa massa poderia variar entre 30% e 72%. Mas a pergunta é: onde estão? Um par de investigadores encontrou recentemente mais uma resposta possível para o paradoxo de Fermi. Chamaram de escalonamento superlinear. O estudo começou por analisar a forma como as civilizações humanas cresceram e caíram ao longo da história. Ao estudarem a história das grandes cidades, notaram que a maioria crescia e caía. Essa ascensão e queda de uma civilização espacial alienígena leva a um de dois cenários. No primeiro cenário, uma civilização perceberia que estava crescendo muito e deixaria de colonizar outros mundos. No entanto, no segundo cenário, a civilização não reconhece a sua situação e cresce exponencialmente, colonizando outros mundos até que a procura de energia da sua constante colonização se torne insustentável. Se não tomassem medidas, atingiriam uma singularidade, o ponto para estabelecer contato. Ou talvez estejam apenas observando a gente sem qualquer intenção de estabelecer contato. Em 1933, o pioneiro da exploração espacial Konstantin Tsiolkovsky escreveu que seres extraterrestres são provavelmente muito mais avançados que nós, pelo que teriam tanto interesse em comunicar conosco como nós teríamos em comunicar com os animais do nosso planeta. 40 anos mais tarde, um radioastrônomo chamado John Ball chegou a uma conclusão semelhante e disse que os extraterrestres podem nos ver como uma espécie de jardim zoológico. É a chamada hipótese zoológico e consiste na ideia de que outras criaturas inteligentes nos estão observando sem se revelarem. Outros astrônomos dizem que os extraterrestres estão nos mantendo a uma distância segura até que possamos oferecer algo útil chamado Clube Galáctico. No entanto, isso exigiria que quaisquer civilizações interestelares que existam fizessem o mesmo. Tal sincronia não poderia provavelmente ocorrer na nossa galáxia, quanto mais em todo o nosso universo. Temos que levar em consideração que, olhando de fora para dentro, provavelmente parecemos ser uma raça hostil de criaturas. Já todos vimos filmes em que extraterrestres de uma galáxia distante atacam a Terra e quase aniquilam a raça humana. Devemos ter esperança de que, se houver vida inteligente nos observando, eles intervirão e impedirão que nos destruamos a nós próprios. Por isso, talvez tenham decidido se manter afastados. Com tudo o que já dissemos, ainda há outra ideia que pensamos poder ser a razão pela qual o universo está silencioso. Podemos ver que a inteligência artificial está começando a crescer e já temos a ideia aterradora de que se deixarmos a IA sem controle, ela acabará por nos ver como uma ameaça e nos eliminar. Pior ainda, nos tornará escravos. A inteligência artificial procuraria então crescer e tentar colonizar a galáxia, sabendo o que está reservado para o planeta Terra devido à evolução estelar. A IA poderia possivelmente resolver as barreiras das viagens interestelares, e se a IA fosse enviada para colonizar, poderia fazer tudo sem os constrangimentos de uma espécie biológica como nós, humanos. Portanto, poderia fazer isso muito mais rapidamente e de forma mais uniforme, utilizando máquinas. Mas poderia fazer algo ainda mais sinistro e aniquilar outras civilizações com que se cruzasse. Uma inteligência artificial hostil talvez destruiria outras formas de vida, e algumas até de forma não intencional, pois talvez não se perceberia. Da mesma forma que uma equipe de construção civil destrói um formigueiro para construir um centro comercial. A inteligência artificial tiraria muito provavelmente partido de algo como as sondas von Neumann, que são naves espaciais autorreplicantes que poderiam de certa forma imitar as características de organismos vivos ou até mesmo de vírus. Imaginem se um dia uma frota inteira de naves robóticas assassinas entrasse no nosso sistema solar com a intenção de conquistar para obter recursos. Essas máquinas autorreplicantes, capazes de imitar os nossos piores pesadelos, seriam difíceis de combater por qualquer civilização.
O incentivo para que a inteligência artificial se apodere de todos os recursos disponíveis será algo que não conseguirá resistir. E basta apenas um descuidozinho para estragar a festa. Se a nossa IA se rebelar, poderia povoar um super aglomerado inteiro com cópias de si própria e transformar cada sistema solar em um supercomputador. Não vale a pena perguntar por que ela faria isso. O que interessa é o que pode fazer. Mas, além desse pensamento aterrorizante, será que ela vai saber quando atingir a singularidade, ou o ponto de não retorno, quando a civilização da IA se tornar demasiado grande para se sustentar? Se não visse o perigo inerente à colonização rápida e parasse a tempo, essa civilização IA entraria em colapso. E talvez seja por isso que parece que somos os únicos que restam no universo. Talvez em algum lugar no futuro a IA tenha tomado o controle e nos tenha exterminado, como nos filmes do Exterminador do Futuro, e depois tenha começado a colonizar a galáxia, ao mesmo tempo que consciente ou inconscientemente eliminava completamente da existência outras formas de vida e civilizações avançadas. No entanto, quando a civilização máquina entrou em colapso, não conseguiu perceber por quê, e por isso criou uma simulação de nós para ver como foi criada e talvez perceber por que entrou em colapso. Isso explicaria muitas coisas, mesmo que seja uma ideia bem rebuscada. A última coisa poderia ser simplesmente o fato de não haver mais ninguém e, portanto, não há paradoxo. Todos os cenários que mencionamos antes assumem que esses milhões de civilizações que não podemos entrar em contato existem realmente lá fora. Mas nem todos os investigadores concordam com isso e acreditam que a chance do surgimento da vida na equação de Drake está superestimada. Estes mesmos investigadores fizeram alguns ajustes à equação e concluíram que encontramos uma probabilidade substancial de não haver outra vida inteligente no nosso universo observável. De fato, a chance de estarmos sozinhos na nossa galáxia situa-se atualmente entre 53% e 99,6% e entre 39% e 85% em todo o universo observável. E depois há a hipótese do grande filtro, segundo a qual todas as civilizações têm que sobreviver a uma enorme calamidade ou barreira para poderem evoluir. A primeira é ter um planeta capaz de gerar vida na zona habitável da estrela e a vida ter que se desenvolver nesse planeta. Essa vida precisa ser capaz de se reproduzir usando moléculas de DNA e RNA. As células simples têm que evoluir para as células mais complexas e os organismos multicelulares têm que se desenvolver e ser capazes de se reproduzir. Os organismos mais complexos, capazes de